Correção dos exercícios da aula anterior. Então, tema do ciclo, semelhança, aula de referência de 25/6. Então, vamos lá. Então, observe, primeira questão, observe as medidas das duas regiões retangulares semelhantes e calcule no caderno a razão entre as medidas da primeira parte pela segunda, conforme indicada. Então, ó, temos aqui os dois retângulo azul e o retângulo verde. Aí pede na letra A, razão entre as medidas de comprimento das bases. Então, em primeiro lugar, a gente vai saber o que é base e o que é altura. Então, base são essas partes aqui de baixo e a altura é esse lado que fica em 90 graus em relação à base. Então, vamos aqui, ó. A letra A vai ser a área a medida da base, que é 30, sobre a medida da base do outro, que é 18. Aí 30 sobre 18 você vai simplificar por 6 e vai ser igual. Esse aqui primeiro vai ser 5 e o segundo vai ser 3. Então aqui a razão de semelhança entre os comprimentos das bases vai ser 5/3. A letra B, a gente tem o seguinte, então, na letra B ele pede a razão entre as medidas de comprimento das alturas. Então, a altura do retângulo azul é 20 e a altura do retângulo verde é 12. Então vai ficar 20 sobre 12. O 20 e o 12 dá para a gente simplificar por 4, que vai ser igual também a 5/3. Então, como elas são semelhantes, esse lado que a gente vai simplificando sempre vai dar 5/3. Letra C aqui agora, ó. A letra C pede para calcular a razão entre as medidas de perímetros. Então, perímetro é a soma dos lados da figura. Aí a gente tem o seguinte, ó, da figura azul vai ficar 20 mais 30 mais 20 mais 30, que é a soma dos quatro lados, sobre a soma dos lados da figura verde. 12 mais 18 mais 12 mais 18. Isso aqui vai ser igual a 100 sobre 60. Simplificando isso aqui por 20, a gente vai ter 5 sobre 3. Então, igual letra A e letra B, sempre dando a mesma fração, 5/3. Então, vamos aqui para a letra D, ó. Na letra D, temos a razão entre as medidas de área. Então, a área é quando você faz o produto entre a base e a altura. Na figura azul, a base é 30, a altura é 20. Vai ficar 30 vezes 20. Na figura verde, a base é 18 e a altura é 12. Vai ficar 18 sobre 12. Você pode efetuar essas multiplicações e depois simplificar. Eu vou fatorar esses números, fazer os cancelamentos, né? Depois eu vou ver o que é que fica. Então aqui, ó, 30, eu vou colocar o 30 como 5 vezes 5 e o 20 como 4 vezes 5. O 18, 6 vezes 3 e o 12, 4 vezes 3. Vou cancelar 6 com 6, ó. Vou cancelar 4 com 4, vai sobrar 5 vezes 5 na parte de cima, 3 vezes 3 na parte de baixo. Usando as propriedades de potência, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E usando outra propriedade de potência, eu posso escrever 5/3, colocar o parênteses e esse expoente eu posso representar da seguinte forma, 5 ao quadrado. Então aí a gente vê o que? Que a razão entre as medidas de área é igual à razão das outras medidas de base, medida de altura e medida de perímetro, só que elevado ao quadrado, certo? Então, próxima questão. Ampliando o triângulo ABC, obtém-se o triângulo A', B', C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. Então, em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são. Então, a gente viu naquela aula de apoio de semelhança que a gente pode modificar lados, áreas e perímetros que
a figura vai sempre conservar a medida do ângulo. Então aqui, letra A está incorreta, letra B está incorreta, letra C também está incorreta, vai sobrar ângulos, que é a única elemento das figuras que se conservam quando a gente faz alguma ampliação ou redução. Então vamos para a próxima questão. Então, em quais itens podemos afirmar que os triângulos são semelhantes? Justifique sua resposta. Para calcular essa daqui, para saber quais são semelhantes, a gente vai utilizar os três casos: ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Então vamos aqui para a primeira questão. A letra A aqui, ó. Então, essa daqui, vamos analisar a questão dos ângulos. Então tem 40 correspondente a 40 no outro, 45 correspondente a 45 no outro. Logo, pelo caso ângulo, ângulo, eles são semelhantes. Na letra B, a gente tem ângulos, um ângulo e dois lados. Então a gente vai verificar, primeiramente, os ângulos que são correspondentes, 30 num triângulo e 30 no outro. E agora a gente vai verificar os lados correspondentes, se eles são proporcionais. Então aqui tem o lado do triângulo menor, o lado 60, correspondente ao lado 84. Aí eu simplifico essa por 12 e por 12 também. Isso aqui vai ser igual a 5 sétimos. Agora vamos verificar os outros lados se são proporcionais também. Então eu tenho o lado 50 sobre o lado 70. Cancela 0 com 0. Vai sobrar 5 sétimos. Então observe que como a razão de proporção são iguais e tem um ângulo igual, então pelo caso lado, ângulo, lado, elas são semelhantes. A letra C. Na letra C, a gente tem a medida dos três lados desse primeiro triângulo e a medida dos três lados do segundo triângulo. Então a gente vai avaliar aqui de acordo com o caso lado, lado, lado. Então a gente tem pelo caso lado, 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 4 sobre 6, que vai ser igual, simplificando aqui por 2, dá 2, e aqui embaixo dá 3. Então simplificando aqui vai ficar 2 terços. Na próxima aqui a gente tem o lado 6 do triângulo menor, que corresponde ao lado 9 do triângulo maior. Simplificando aqui por 3 e por 3, a gente vai ficar também com 2 terços. E agora vamos verificar o último lado para conferir se eles são ou não semelhantes. Então temos o 5 sobre 8. Então como 5 sobre 8 já está na forma simplificada e é diferente dos demais, logo esses triângulos não são semelhantes. Então 2 terços igual a 2 terços, 2 terços diferente de 5 oitavos. Então esses triângulos aqui não são semelhantes. Na letra D agora, a gente tem dois triângulos. Nesses triângulos a gente só tem as medidas de um ângulo em cada um. Então, ó, analisando aqui direitinho, como não tem mais medidas para identificar se eles são semelhantes, aqui não dá para saber, né? Porque está faltando informações, então aqui a gente não tem como afirmar se são ou não semelhantes. Então, na alternativa a gente vai completar aqui esses ângulos que estão faltando, levando em conta a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Então você colocando 55 graus nesse primeiro aqui, a gente vai fazer a soma e vai ver que vai dar os 180. No outro triângulo a gente vai ver que está faltando 80 graus aqui nesse lado para completar os 180. Então agora você verifica que 55 corresponde a 55 graus, 80 corresponde a 80, e a gente tem que são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Então próxima questão. Observe que os pares de triângulos são semelhantes. Qual é o valor de x e y? Para ficar melhor da gente compreender essa questão, eu vou colocar esse primeiro triângulo representado pela cor roxa e esse segundo representado pela cor verde. Então, ó, vamos montar nossa razão de semelhança.
Então 18, que é o lado AB, está para Y, assim como 12 do lado BC do triângulo roxo está para 9. Fazendo a regra de 3, a gente vai ter Y igual a 9 vezes 18 dividido por 12. Isso aqui vai ficar Y igual a 162 dividido por 12. Y vai ser igual, fazendo a divisão aí, ó, 13,5. Então o valor de Y vai ser 13,5, que é o valor do Y do triângulo verde. Então, agora o valor de X. A gente tem que X está para 18. No caso, esse 18 já é o 18 do triângulo verde. Então, X está para 18, assim como o 12 está para 9. Usando a mesma razão de semelhança que utilizamos no primeiro conto. Estou fazendo aqui as organizações das contas. A gente tem, ó, X vai ser igual a 12 vezes 18 vezes 12. Tudo isso dividido por 9. Você pode simplificar 18 por 9. E você vai obter 2 e baixo 12. E X vai ser igual a 24. Então, ali, ó, X 24 e o Y 13,5. Que era a medida que a gente estava procurando para que esses triângulos sejam semelhantes. Então, na próxima questão, ó, letra B, calcular também o valor de X e Y. Então tem que ter cuidado nesse triângulo aqui, porque eles estão invertidos em relação ao outro, mas mesmo assim são semelhantes. Então denotei o primeiro como dourado, o segundo como azul. Então a gente vai ver o seguinte, o X do segundo, que é em azul, corresponde a 10, assim como o 3 do azul corresponde ao 9 do dourado. Então vai ficar, organizando aqui, vai ficar X igual a 3 vezes 10 dividido por 9. E X vai ser igual a 10 dividido por 3, fazendo aqui as simplificações. X vai ser igual a 3,3, reticência porque é uma dízima periódica. Próximo cálculo aqui, para encontrar o valor de Y, a gente vai colocar o Y está para 6, assim como o 3 está para 9. Fazendo a organização aqui, a gente tem que Y vai ser igual a 3 vezes 6 dividido por 9. 3 vezes 6 é 18 dividido por 9. Y vai ser igual a 2. Então vamos lá para a próxima questão. Então, ó, calcule. Novamente aqui a gente vai calcular o valor de X, nesse caso aqui. Então vamos montar a nossa razão de semelhança. Então a gente tem, isso aqui eu vou colocar como verde, isso aqui eu vou colocar como rosa. Então a gente vai colocar aqui esse X aqui sobre o 3, que é o lado correspondente a ele no triângulo verde, é igual a 1 menos X sobre 1. Então, fazendo meio pelos extremos aqui, a gente tem que 1 sobre x, 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 1 menos x. Então, repito, 1 vezes x igual a 3 vezes 1, que é 3, e 3 vezes menos x dá menos 3x. Agora a gente organiza a nossa equação, passando as letras para o primeiro membro e deixando os números no segundo membro. Vai ficar 1x mais 3x igual a 3. Vou somar esses monômios aqui, 1x mais 3x, que vai ser 4x igual a 3. Aqui agora a gente vai passar esse 4 para outro segundo membro e efetuar a divisão.
dividido para 4 dá igual a 0,75. Pronto, e era só isso durante essa correção de exercício. Até o próximo exercício.